Eu penso que já estão todos ligados connosco. Eu queria cumprimentar o Luís Leocádio, o António Maçanita, o Jorge Moreira e o Fernando Alves. Creio que já estão todos connosco. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Olá, António, sempre no limite, é verdade. Seja bem-vindo. António, se calhar começava por si e por lhe perguntar, tem experiências com o trabalho nas castas minoritárias em várias regiões. Começava por perguntar, talvez, a sua experiência maior seja no Alentejo, onde está a vinificar em monocasta algumas castas, de facto, dentro deste saco das minoritárias. Peço desculpa, pedia que, não sei se está melhor ou não. Agora sim, agora estou a ouvir, não consigo responder isso. Não tem mal. Não. Muito bem, eu estava a dizer que o António tem uma experiência em várias regiões com esta questão das castas minoritárias ou pouco utilizadas e queria que começasse por nos explicar no Alentejo, onde provavelmente terá uma experiência mais consolidada, quais são as castas que está a usar, porquê e uma vez que já está a fazer vinificações monovarietais, com que resultados e onde é que percebe que estas castas podem ajudar na diferenciação dos seus vinhos, mas também neste caminho da sustentabilidade. Certo. Bem, antes de mais, olá a todos e obrigado pelo convite. Eu diria que há um tema super interessante sobre estas castas, vamos supor, desaparecidas ou menos utilizadas, é a reflexão de porque é que elas deixaram de ser utilizadas e perceber para que é que elas nos podem servir no futuro, não é? Porque elas foram deixando, quase todas as castas que fui trabalhando, seja um Moreto ou mesmo o Castelão, que é uma casta bastante plantada, mas pouco utilizada em extremo no Alentejo, mas Moreto, a Tinta Carvalho, que também estou a trabalhar, e elas têm em comum isto, que são castas geralmente mais tardias que as outras, geralmente com menos cor que as outras e geralmente com menos álcool que as outras. E é quase como se, pouco a pouco, não é, com a exigência dos mercados, com queremos fazer melhor no entendimento de mais concentração, mais álcool, fomos preterindo a grande parte destas castas e eu diria que este meu processo no Alentejo, tirando o Castelão, que vem desde 2010, agora de Moreto, Tinta Carvalho, nos tintos Moreto, Tinta Carvalho, que estou a trabalhar em extremo, que acho que podem introduzir uma certa frescura ao que é um Alentejo. Se pegar Castelão, Moreto e Tinta Carvalho, podem introduzir uma certa frescura ao um Alentejo de hoje, não é? Que acabou por ser musculado no último século com Alicante, melhoradora de potência, e ficaram outras que podem ser melhoradoras de frescura ou que podem regressar ao portfólio, ou também esse extremo. Quando se provam a nossa Tinta Carvalho é de cor super aberta, mas tem extração de 40 dias. Quer dizer, a casta por si é que tem menos cor, e é interessante haver também esse Alentejo à disposição, no conjunto de castas, e não tenho dúvidas que são castas que nos vão ajudar a primeiro um Alentejo mais identitário, não é? Um Alentejo com uma identidade mais sua, e por outro um Alentejo com um bocadinho mais de frescura ou mais equilíbrio. Nós já fizemos o mastering, não é, desta ideia da concentração e da potência, seja pela viticultura, seleção colonal, todo este trabalho que foi feito ao longo dos últimos anos e muito bem. Ao mesmo tempo o clima foi aquecendo, ao mesmo tempo os gostos foram-se, diria, equilibrando, vamos pôr desta forma, não é? Quanto mais melhor. Há algures uma virtude nesse equilíbrio, e eu acho que estas castas, em específico no Alentejo, estas castas que fazem parte do património genético das castas alentejanas, podem vir a contribuir muito para um outro Alentejo, que não é um corte radical, mas há um exercício que eu tenho feito. O que é que seria um Alentejo sem Aragonês e Alicante? Eu não estou a falar sequer de castas internacionais, estou a falar, tirando estas duas castas, o Aragonês, que é da ascendência, vamos supor, é ibérica, mas da ascendência de castas espanholas, e o Alicante, que sabemos que foi introduzida. O que é que seria um Alentejo sem estas duas castas? No encipamento tradicional, ficávamos com a Trincadeira, ficávamos com o Alfecheiro, ficávamos com o Castelão, ficávamos com a Carvalho e com o Moreto. E esse exercício é um outro Alentejo, quando se prova sabe a outra coisa,
que não tem que se sobrepor ao que é hoje, mas que faz refletir que há um potencial ainda por descobrir das castas, vamos supor, mais ancestrais do Alentejo. Deixa-me colocar uma questão. Focou aqui muito este potencial enológico, não é? E de facto o carácter que estas castas podem trazer aos seus vinhos, mas e o comportamento na vinha? Relativamente às castas mais comuns e mais utilizadas, sente alguma diferença? São de facto castas melhor adaptadas, mais resilientes? Nós viemos de anos muito secos, não é? De anos muito duros, verões muito quentes. Consegue perceber, relativamente às outras castas mais comuns com as quais trabalha, se elas têm de facto aqui mais valias? Creio que perdemos novamente o António, está com uma ligação de internet muito instável, eu não sei se percebeu a minha questão. Percebi. Okay. É assim, não tenho a experiência com estas castas e por isso não sei se me estão a ouvir ou não. Com alguns cortes, mas... As minhas desculpas. Estava a dizer que ainda não tenho experiência suficiente e principalmente porque são vinhas velhas, não é? O que é claro também é que não são castas muito produtivas, não é? O Castelão sabemos que é uma casta que foi melhorada para ser produtiva. A Trincadeira, que é uma casta comum no Alentejo, levava-nos para outro tema, mas que é se os fenótipos que temos, os clones ou as seleções massais que temos hoje, foram selecionadas com um objetivo, que é mais produção, mais álcool, e se o que temos hoje nos viveiros é o material genético que precisamos pôr nas vinhas, por isso. Mas de qualquer forma, eu diria quase todas pouco produtivas, mas é uma vinha com 50 anos, por isso é difícil. Agora, se é resistente a secura, tivemos também picos de calor, tivemos nestes últimos 3 anos, eu acho que são castas mesmo muito adaptadas e percebe-se porque é que elas ficaram no Alentejo, percebe-se também porque é que as castas tradicionais ficaram, porque nos anos dramáticos mostra-se que são elas que aguentam, não é? São elas que suportam esses anos, e acho que é isto. Muito bem, António, como eu sei que está com uma ligação muito instável e temo perdê-lo a qualquer altura, eu vou colocar uma questão que chegou aqui ao nosso chat para si, que é uma questão no fundo muito pragmática, que é se as castas minoritárias conseguem vender ou são ideias românticas e diferenciadoras? Eu diria que o consumidor atual, cada vez mais informado, é ensaísta, não é? Por isso esta ideia da cultura da experiência, do bungee jumping, não é? E por isso eu diria que, claro que sim, seja quando arrancámos nos Açores com o Terrantejo do Pico, foi um grande sucesso. Estas castas que chama a coleção Chão dos Ermitas, que é o local, a tinta carvalha, lançámos em momento de pandemia e esgotou mesmo assim no enquadramento desfavorável. Aí depois temos ainda o outro, que é a Trincadeira das Patas, que é o Tamarês, também correu super bem, o Alicante Branco também. Por isso eu diria que eu acho que completamente, é quase como se os consumidores, apreciadores de vinhos vão fazendo esta viagem de descoberta connosco deste infinito de sabores que nós temos em Portugal, não é? Deste infinito de castas que fomos, e bem, não é? Selecionando o que entendemos as melhores à altura, mas a felicidade é que temos uma biblioteca ainda cheia de castas para ensaiar e algumas delas que acho que vão contribuir muito para o futuro da enologia em Portugal. Bem, António, se conseguir manter-se connosco, perfeito. Se por algum motivo cair, agradeço-lhe já esta partilha, mas vamos tentar voltar a falar consigo mais à frente. Portanto, se conseguir manter-se por aí, seria perfeito. Eu agora queria chamar o Luís Leocádio, eu penso que ele já está ligado também. Luís, boa tarde. Está connosco? Luís Leocádio? O Luís está ligado, mas penso que não deve estar a ouvir, pelo menos não tem ainda o micro ligado. Luís, fazer aqui mais uma tentativa de contacto. Bem, o Luís não está a responder e, portanto, eu vou chamar o Jorge Moreira, que eu penso que já está connosco, já o estou a ver, da Real Vinha Velha. Jorge, boa tarde. Tem que ligar o seu micro para podermos ouvir. Por favor.
Vamos falar aqui mais uns segundos para o Jorge conseguir ligar o som. Agora eu penso que sim, Jorge. Já está? Está-me a ouvir bem? Eu estou a ouvir otimamente. Muito bem, estou a ouvi-lo também e a ouvi-lo perfeitamente. Boa tarde, Jorge, bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada por estar aqui connosco. Queria que partilhasse um bocadinho aqui também o caso da Real Companhia Velha, que apostou verdadeiramente aqui numa série de castas minoritárias, plantou vinhas novas destas castas minoritárias e está a vinificar uma série especial com uma quantidade obviamente limitada, mas com um foco muito grande monocastas destas castas minoritárias. Queria que partilhasse um bocadinho também porque este investimento da empresa nestas castas e a sua experiência que já tem alguns anos, quer na vinha, quer na adega, com estas castas que são muitas, não é? O Samarrinho, o Gouveia, o Zelinho Branco, enfim, uma série de castas que estavam um bocadinho nos livros das coleções ampliográficas, não é? Mas sabíamos muito pouco sobre elas na parte da vinificação. Exatamente, realmente bem. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Peço desculpa deste início de micro desligado. Não tem mal, não tem mal. Realmente nós vivemos numa região, eu estou aqui na Quinta de La Rosa, estou aqui no restaurante da Quinta de La Rosa, estou acabado de almoçar e estou em frente a uma vinha velha, lindíssima, que eu até pensava que ia ter como pano de fundo essa vinha, mas a luz não permite que fique bem. Dezenas de castas diferentes. Realmente nós temos muito orgulho no Douro, na diversidade de castas que temos. Não sei se me está a ouvir. Estamos a ouvir bem. Estão a ouvir bem? Pronto, é que eu perdi a imagem. Ok, ótimo. Portanto, nós temos imenso orgulho nesta diversidade e nesta riqueza do património de castas diferentes que temos nas nossas vinhas velhas, mas a realidade é que nos últimos 30 anos definiram-se mais ou menos 5 para plantar, em 30 anos. Passado 20 anos começamos a plantar 2 ou 3 e se calhar nos últimos 5 ou 10 anos plantamos uma. E realmente começou-se a perder muito deste património. Nós temos e dizemos que temos, mas os vinhos que estavam no mercado, os vinhos que começavam a ter, que têm mais eu estou aqui com algumas dificuldades técnicas. Mas nós estamos a ouvi-lo bem. Estão a ouvir bem? Ótimo. Sim, estamos a ouvi-lo bem. Pronto, e estávamos a perder este património porque realmente as tourigas estavam a dominar os vinhos do Douro, um bocado como o António disse anteriormente, havia o que vendia no mercado eram vinhos com muita cor, com muita potência, com muito álcool, com muita fruta, com muita madeira, e portanto as tourigas nacionais funcionavam muito bem para isso, e com este afunilar começamos a perder este património, e a Real Companhia Velha há 20 anos os nossos técnicos de viticultura começaram a ir um pouco empiricamente às vinhas e ver as que tinham um bom aspecto, em que os cachos eram bonitos, em que lhes cheirava a qualidade e começaram a plantar vinhas em pequena quantidade dessas vinhas dessas castas. Passados estes 20 anos, nós começamos a trabalhar na enologia, começamos a tentar perceber como é que podiam ser um contributo positivo para este mundo, estas castas de que ninguém ouviu falar, e o que nós percebemos até mais recentemente é que há muitos douros no Douro, e portanto nós temos estes douros das tourigas, temos estes douros da concentração e da maturação, mas o Douro não se resume a isso. E houve algumas abordagens por alguns colegas tentar fazer um Douro mais elegante através de manipulação enológica, mas o que nós percebemos ao ver estas castas, tanto nas brancas como nas tintas, é que nós temos douros cheios de identidade, completamente diferentes, só não fazendo grandes intervenções, não fazendo grandes manipulações enológicas, mas só vinificando variedades diferentes que estavam esquecidas. Começamos com 3 ou 4 brancas, foi o Samarrinho, o Donzelinho Branco, a Touriga Branca, que agora não podemos chamar de Touriga Branca, é Branco de Gouvães, e o Gouveia, mas o Gouveia é uma variedade mais conhecida, e o que nós percebemos é que, por exemplo, nestas 3, temos 3 vinhos completamente diferentes de tudo o que temos no Douro. Temos um Donzelinho Branco que eu pensava que era o único enólogo que eu tinha feito algum vinho de Donzelinho Branco, até que fiz 20 anos
trabalho e resolvi fazer uma grande festa por estes 20 anos de trabalho, e fui às caves da Real Companhia Velha ver alguns vinhos que eu tinha feito no início da minha carreira. E vi uma quantidade enorme de garrafas de um vinho de donzelinho branco, mais ou menos dos anos 50, que é uma coisa inacreditável. E o incrível é que o caráter da casta estava lá. Portanto, nós temos castas que não são exploradas no Douro, como o Samarrinho, o donzelinho branco, completamente diferentes. O Samarrinho evolui em garrafa quase como um Riesling, com aquelas notas mais redutoras, mais petroladas. O donzelinho é uma casta que tem uma longevidade inacreditável e tem um perfil que nós aqui no Douro estamos tão habituados a esta fruta madura e estes lados cítricos. O donzelinho não tem nada disso. É um vinho que cheira a ervas aromáticas, que me faz lembrar alecrim. Às vezes até é um bocadinho excessivo, mas muito leve. É aquela percepção quase de água na boca que pode ser mau ou pode ser uma qualidade enorme. Aqueles vinhos que desaparecem na boca e que deixam só uma lembrança subtil. E, portanto, são castas muito interessantes que podem ser vinificadas de formas diferentes e que nos abrem um novo Douro. E, portanto, através do que nós tentamos fazer na Real Companhia Velha, através do Douro mais antigo, das vinhas mais velhas, irmos procurar um Douro novo. Nós fazemos vinhos no Douro, simplesmente, há muitos séculos, vinhos do Porto, mas os vinhos não fortificados no Douro são recentes, têm poucas décadas. E, portanto, nós vivemos numa região que tem tudo por descobrir. E quando nós nos focamos só nestas castas, só neste perfil de vinho, que até é um perfil de vinho, sinceramente, menos interessante, porque é mais semelhante a outros perfis que se podem encontrar no mundo, perdemos um bocadinho a diversidade e a identidade que o Douro tem. E é isso que nós tentamos fazer. Deixa-me colocar aqui uma questão. O consumidor entendeu bem estes vinhos quando eles foram colocados no mercado? Pela diferença, por serem diferentes, como estava a dizer, e terem um perfil completamente diferente? Sim e não. Ou seja, sim num primeiro momento de curiosidade, sim ou seja, temos que ser realistas. O consumidor, a quantidade de consumidores portugueses, nós vivemos num mercado pequeno, com poucos consumidores, de gente que se interessa por vinho, que está disponível para experimentar, para testar, não é muito. Portanto, eu digo que sim, mas não é, mas quantidades muito limitadas, não é? Isto era para lhe perguntar, no fundo, se serão castas mais interessantes para lote. E aí nós somos, como alguém costuma dizer, somos hábeis na arte do lote, não é? Não, sinceramente não. Não? Nos brancos talvez sim. Por exemplo, a Touriga Branca é uma casta neutra, é um pouco ao perfil de Chardonnay. É uma casta com muito boa estrutura, que envelhece bem em madeira, num ambiente mais oxidativo, mas é pouco aromática, tem pouco caráter em termos de aromas e de sabores, portanto entra bem no lote. Mas também por si só, sozinha, não traz nada de muito interessante. O donzelinho, com este caráter tão de ervas aromáticas, também, sinceramente, não, nos lotes tradicionais da fruta, da generosidade dos vinhos do Douro, não traz uma grande mais-valia. O Samarrinho, sim, encaixa muito bem. O Samarrinho é uma casta, e até nós de Samarrinho já temos 8 hectares, porque é uma casta que perfeitamente entra muito bem em lote. Mas eu acho que eles são interessantes sozinhos. É exatamente isto que nós hoje em dia, este perfil de muita consideração, taninos muito potentes, muita madeira, passou, não é? Ou pelo menos teoricamente passou. O consumidor continua a comprar, mas não compra tanto e procuram-se vinhos elegantes, vinhos com frescura, com tensão. E estas castas, que são realmente de maturação mais tardia, que preservam mais acidez, que preservam aromas e sabores um pouco mais selvagens, que têm menos álcool, têm menos cor, são mais leves, mas cheios de identidade, cheios de intensidade. Porque ter um vinho leve, só porque vindimamos cedo, e que tem pouco álcool, e que não tem ainda diferenciação aromática para ter identidade, a mim interessa-me pouco. A mim interessa muito ter um vinho muito leve,
mas que eu reconheça que é desta vinha, ou que é desta casta. Um vinho muito leve, mas que eu saiba que é deste ano ou que é do ano a seguir, em que o ano marque a sua diferença no vinho. Ou seja, vinhos que têm uma maturação suficiente que lhes deem diferenciação, mas que com essa maturação, que temos diferenciação aromática, de caráter, ao mesmo tempo preservem essa leveza. E isso no Douro é difícil de ter. Mas temos castas que conseguem isso. E acho que isso é uma abertura muito interessante para um Douro completamente diferente do que o consumidor atualmente está à espera. Jorge, deixa-me partilhar consigo, tenho aqui no chat um comentário que também há donzelim nos vinhos de Dona Graça e está de acordo com o que o Jorge descreve. Os Dona Graça têm também Samarrinho e donzelim, mas o sucesso comercial foi um moscatel graúdo que chegou até 2 meses depois de sair, não admira. É aqui um comentário que estava aqui. Eu creio que tinha uma pergunta, ainda antes destes comentários, que tinha um bocadinho a ver com o comportamento na vinha, e aí se calhar o Jorge também pode ter aqui alguma coisa a aportar, que é estas castas minoritárias a serem usadas também, podem ser usadas também em programas de melhoramento. Por exemplo, uma casta de maturação tardia parece ser um progenitor interessante para enfrentar o aquecimento global. Da sua experiência, do comportamento destas castas na vinha, consegue aportar alguma coisa aqui a esta pergunta? Algumas castas são mais interessantes que outras. Por exemplo, o Cornifesto é uma casta que nós achamos muito interessante, mas desidrata facilmente. O Bastardo, que não é propriamente minoritária, é uma casta, mas que nós gostamos muito, fazemos uns vinhos de Bastardo. Quando raramente conseguimos fazer vinhos interessantes de Bastardo, gostamos imenso. Mas é uma casta ultra precoce, que é vindimada em agosto e que não gosta nada destes calores excessivos. Mas há outras castas, dentro destas, que funcionam muito bem com o calor. Por exemplo, a Tim Francisca é uma casta que funciona muito bem com o calor. Dentro dos brancos, nós temos tudo a 500, 600 metros de altitude, portanto nós não temos propriamente testadas estas castas em situações muito extremas. Mas nestes anos muito quentes, nestas condições, vindimamos mais tarde que as outras, com mais acidez, com mais frescura. O Samarrinho funciona muito bem, o Donzelinho funciona muito bem. A Malvasia Preta, mais ou menos, também temos como uma exposição norte. O Rufete desidrata facilmente, também não é uma casta muito interessante. O Tinto Cão não é minoritária, mas aguenta tudo. Portanto, nós temos castas muito adaptadas para o calor. As tourigas a touriga nacional é uma casta que funciona maravilhosamente com o calor. O Viozinho, falando numa casta branca, é uma casta que funciona muito bem com temperaturas elevadas. Portanto, eu acho que no Douro, que não é tanto arranjar soluções para o aquecimento global, apesar de que nessas castas algumas possam ser uma solução, mas é mais abrir o leque. Podermos ter vinhos com perfis diferentes para oportunidades de consumo diferente no Douro. Não através de manipulação, não através de grandes intervenções enológicas, mas sim ir descobrir a variedade certa para plantar no sítio certo e termos vinhos com perfis completamente diferentes. Podemos ter vinhos concentrados, estruturados, pretos e que evoluem maravilhosamente, mas também podemos ter vinhos leves, quase sem cor, e que servem para outras oportunidades de consumo, que evoluem maravilhosamente e que dão uma versatilidade ao que os vinhos do Douro podem oferecer enorme. E, portanto, eu acho que estas castas são mais interessantes nesse aspecto do que propriamente no combate ao aquecimento, porque o Douro está muito habituado ao calor e tem muitas castas que funcionam muito bem com o calor. Jorge, deixa ficar por aí, se conseguir aguentar a sua ligação, já voltamos a si. Eu queria tentar falar agora com o Fernando Alves, que eu creio que está connosco já também. Queria que se ligasse, por favor. Fernando, boa tarde. Olá, boa tarde. Olá, viva, como está? Bem-vindo. Fernando, aqui no caso da Symington, há aqui um trabalho ao nível das coleções, não é? Das coleções cinematográficas, e queria que partilhasse aqui um pouco connosco que conhecimento é que vocês já conseguiram retirar desta coleção e do comportamento destas castas minoritárias que têm nas vossas coleções. Fernando, tem que ligar o seu micro que deixamos de o ouvir.
Fernando? Acho que agora sim. Agora sim, agora já estamos a ouvir o microfone, mas deve ter sido desligado remotamente, provavelmente. Muito obrigado a todos, muito obrigado pelo convite, para poder partilhar um pouco da nossa experiência e o trabalho que está a ser desenvolvido da CIMINA. Neste caso, e o desafio que nos foi endereçado não foi de partilhar algumas experiências com castas minoritárias ou processos ligados com a complementologia, mas sim partilhar o esforço que a CIMINA tem realizado nos últimos anos para promover bases de conhecimento para castas já utilizadas, menos utilizadas, castas, em alguns casos, que podemos também classificar como minoritárias e, no fundo, partilhar alguns das estruturas que temos neste momento colocadas no terreno e que têm como objetivo fundamental. Eu não sei se estão a ver, porque eu perdi aqui a minha câmara. Estamos a vê-lo bem, sim, estamos a vê-lo. Em condições. No fundo, o objetivo fundamental é partilhar esta informação logo que disponível com os utilizadores, quer na região, quer fora da região, e, no fundo, promover possibilidades de sinergias para conhecimento nessas matérias. Eu tinha preparado aqui um pequeno apontamento de algumas imagens só para suportar um pouco daquilo que tinha para falar. Vai compartilhar a sua tela, é isso? Partilhar a tela para me dar suporte, penso que já estarão a ter. Só precisamos que coloque agora em modo ecrã, exatamente. A minha tela partilhada. Basicamente, isto foi uma consolidação de algumas imagens de trabalhos feitos dentro da equipe de viticultura, constituída por mim e pela Joana Valente, minha colega, que tem acompanhado também os trabalhos relacionados com esta matéria. E basicamente, eu gostava só de fazer aqui uma referência. Todos sabem que Portugal tem uma grande diversidade genética de castas, temos mais de 340 à volta disso, diferentes variedades, das quais cerca de 250 serão castas autóctones. E no Douro, nós, já foi referido pelos colegas, nomeadamente pelo Jorge Moreira, temos um património verdadeiramente assinalável e, na maior parte dos casos, desconhecido em termos de potencial. Por outro lado, eu gostava de fazer aqui uma breve referência à ação que a Porvid tem realizado, no fundo, herdeira da antiga rede de seleção colonial da videira, um trabalho notável iniciado no final da década de 70, inicialmente foi materializado já na década de 80, com a instalação dos primeiros campos ampelográficos pelo país. Hoje em dia, já com uma interessante base de apoio, mas para a qual chama a atenção de todos que se trata de uma iniciativa que merece o apoio de todo o setor vitivinícola, uma vez que nos seus objetivos principais estão a prospeção e a avaliação cultural e qualitativa dos materiais, sobretudo a quantificação também da variabilidade dos diferentes materiais, estudos de metodologia, mas sobretudo a conservação da variabilidade intervarietal e intervarietal do nosso parque genético e, no fundo, tem realizado também ações de disseminação e conhecimento. Isto é extremamente importante, esta ação, que já foi referida pelos colegas anteriores. O processo de ilusão que temos assistido, sobretudo desde o fomento com sucesso, por um lado, da implementação dos programas VITIS de reestruturação da vinha, mas com alguma pena porque temos, de facto, parcelas que têm sido, basicamente, onde assistimos a uma erosão, sobretudo de vinhas mais antigas, de todo o património que existia para serem substituídas por um número bastante mais reduzido e escasso de castas em plantação. Mas importa não só valorizar esse tipo de materiais, importa, sobretudo, conservar esse tipo de materiais para garantir, num futuro de curto, médio e longo prazo, a possibilidade de podermos regressar a alguns desses materiais e encontrarmos aí algumas soluções para alguns dos problemas que nos podem inquietar. Hoje em dia, para a CIMINA, é extremamente importante o conhecimento de castas e outros potenciais de adaptação. Por um lado, quer pela área que atualmente a companhia explora, mais de 1000 hectares de vinha sob gestão direta, quer ainda pelo facto de ter propriedades de gestão distribuídas num conjunto de situações climáticas extremamente diversas, desde zonas mais frescas no Baixo Corvo até zonas mais quentes do superior, diferentes exposições
em ambas as margens do Rio Douro e atualmente também com uma operação no Alentejo, na parte norte do Alentejo, em Porto Alegre, extremamente interessante para a companhia. Eu gostava de referir alguns. Hoje em dia ainda preservamos praticamente a totalidade dos campos iniciais de extração coronal que foram instalados na Quinta do Ataíde, no Douro Superior. A imagem que estamos a ver aqui reporta-se ao campo de Toriga Franca, onde estão em produção 102 clones desta casta. Extremamente importante para nós também podermos interpretar fenómenos recentes, quer relacionados com esta casta, quer promover uma casta que tinha poucos clones disponíveis no mercado para o agricultor, e hoje em dia ainda preservamos todo o material e temos desde há 3 anos esta parte retomado a recolha de informação, nomeadamente a nível de evolução de maturação. Fizemos no ano de 2019 também uma avaliação através do comportamento produtivo de parte destes materiais. Não temos capacidade de estudar todos em simultâneo, mas estamos a preparar também com a recolha que foi feita este ano para podermos retomar alguma informação praticamente 40 anos depois deste campo ter sido instalado no terreno. Um passo importante que a empresa decidiu desde 2012 foi estabelecer uma coleção de castas, que depois derivou para um conjunto de coleções de castas sucessivamente, mas foi concretizado em 2014 com a instalação de uma parcela de importante dimensão. Estamos a falar de 2.3 hectares com 53 variedades, com cerca de 200 plantas por variedade, o que dá capacidade e alguns trabalhos de avaliação enológica que permite fermentações já com algum volume para além daquilo que seria uma fermentação em microvinificação, e o critério utilizado para o estabelecimento desta coleção, que teve também o suporte e a orientação por parte da Porvida, nomeadamente do professor André Martins, foi utilizar as caixas de ouro, efetivamente as mais plantadas, porque algumas necessitam também de voltarmos a estudar relativamente ao seu comportamento. Algumas de ouro mais minoritárias ou castas que não têm sido estudadas desde há muitos anos. Depois fomos recolher uma casta representativa das diferentes regiões vitícolas nacionais, no fundo para podermos ter castas que estão habituadas a crescer em condições climáticas totalmente distintas, e ainda há algumas, muito poucas, referências internacionais para efeitos de comparação com as respectivas bases de dados já existentes. Esta parcela instalada... Fernando Alves, desculpe interrompê-lo, queria só pedir para acelerar um pouco, porque estamos quase em cima do nosso tempo e ainda temos que falar com o Luís Locália, está bem? Só para acelerar um pouco. Ok, então isto vai ser muito mais rápido. Bom, só para referir que esta parcela é extremamente importante, onde estamos a ver a parcela da Quinta do Ataíde, porque nos permite criar 4 blocos de observação para o estudo da fenologia e, no fundo, tirar partido de informação com 4 repetições em condições de vigor diferenciadas que nos permitem analisar o comportamento desta variedade. O que eu estava a dizer, nós temos atualmente a trabalhar e desenvolver um conjunto de mais do que uma coleção. Atualmente estamos a falar de 3 coleções. A segunda resultou praticamente da instalação da primeira com o material que remanesceu da primeira plantação. Repetimos em 2015 uma coleção com apenas 29 castas na Quinta do Bonfim. Aqui escolhemos apenas Douro, castas de Douro, e apenas aquilo que são as referências fenológicas também utilizadas na Comissão Biológica Nacional, com Castelão e Ferrão Pires, para referências de fenologia, aqui com um conjunto mais pequeno de castas, até 75 no máximo por variedade, mas perfeitamente adaptada nesta situação também para estudos de fisiologia. Desde 2017 temos a funcionar uma terceira coleção de castas, numa cota mais elevada. Estamos a falar na ordem dos praticamente 600 metros de localização, exclusivamente para castas brancas, onde temos entre 500 a 700 plantas por variedade, e desde o ano passado, portanto, desde a última vindima, começamos os trabalhos de vinificações de médio volume para cada uma destas castas,
e também foi realizado, já é o segundo ano consecutivo, todo o trabalho de estudos de fenologia para este efeito. Por exemplo, só para que, e o tempo é muito escasso, só para dar uma referência relativamente à coleção instalada na Quinta do Ataíde, num conjunto de 3 anos conseguimos, por exemplo, ao nível do pintor, ter uma amplitude de variação de 50% da ocorrência desta data, com cerca de 24 a 25 dias entre a casta mais precoce e a casta mais tardia, o que nos habilita a adaptar, no fundo, a ter material para adaptar em termos de evolução das condições climáticas. Eu tinha que fazer esta referência porque, com base na experiência que começamos a ter com as coleções de castas instaladas, foi decidido em 2018 alargar o conjunto das observações que realizamos nas 2 coleções, atualmente 3 coleções, para mais 8 pontos de observação, para mais 6 pontos de observação na região, escolhendo vinhas de Toriga Nacional e Toriga Franca e nenhumas outras castas, que confinavam, confinado hoje em dia soa mal, mas com as estações meteorológicas da nossa rede meteorológica instalada, de forma a podermos ter parte de valores de fenologia associados a uma informação climática de altíssima qualidade, mas para isto foi necessário recorrer a uma formação de todos os nossos responsáveis de vinha, desde caseiros até técnicos responsáveis pelas vinhas, para que seguisse exatamente o mesmo protocolo que estamos a seguir nas coleções, e isto abre uma amplitude de observação com esta dinâmica do grupo, que nos vai permitir, muito em breve, ter um conjunto muito sólido de referências de comportamento fenológico para cada uma destas castas. Para terminar, vamos mesmo ter que terminar, senão não vamos conseguir ouvir o Luís Leocádio, portanto peço mesmo que conclua, por favor. Para terminar, faltam 2 ou 3 slides. Temos uma colaboração iniciada há 4 anos com o Laboratório de Fisiologia da UTAD para conhecer mecanismos de adaptação à secura e ao stress térmico em pelo menos 10 castas que temos em trabalho na coleção de Bonfim. E por último, só para fechar com estes 2 últimos slides, lembrar que nós temos algumas castas, por exemplo, 2020 assistimos a um colapso em algumas variedades, que foi não exclusivamente do ouro, mesmo a nível internacional, nomeadamente situações como a que podemos encontrar com a Toriga Franca no início de setembro, como praticamente a passar do ponto de vista hídrico e térmico, que obriga a repensar, quer dizer, a estudar corretamente e ir possivelmente à variabilidade intervarietal da casta para mitigar este tipo de problemas no futuro. E, no fundo, para fechar, porque a nossa participação é mais vitícola, deixava aqui uma pequena provocação aos colegas presentes e à nossa audiência. Isto é uma foto tirada na última campanha, no Douro Superior, no meio da coleção de castas. Provavelmente, alguns dos nossos participantes estarão a reconhecer a casta. Isto foi feito no dia 28/8/20, eu omiti aqui o nome da casta, mas no meio da coleção de castas brancas, algumas delas já não próprias para vinho e mar, conseguimos descobrir já para o 3º ano consecutivo a casta Loureiro com este excelente estado de performance em condições tão duras como aquelas que podemos encontrar no Douro Superior. Ou seja, temos aqui alguns mecanismos que importa olhar um bocadinho fora da caixa para o comportamento das castas em condições diferentes. Muito obrigado, Isabel. Obrigada, Fernando. Vou-lhe pedir então para descompartilhar a sua tela. Eu tenho aqui uma questão para si, mas primeiro queria ouvir o Luís Leocádio e depois já voltamos a estas questões. Aliás, há mais do que uma questão para si. Luís Leocádio, já consegue ouvir-nos neste momento? Sim, eu sempre consegui ouvir. Olá, viva! É porque nós não conseguimos ver assim e eu falava consigo e não me respondia. Muito bem, seja bem-vindo. Obrigado. Ficou para o último, era suposto ser o primeiro. E queria que nos falasse então um bocadinho da sua experiência com a casta Mourisco, não é? No fundo, que é a casta que, no fundo, um bocadinho mal amada, não é? A casta mal amada e de alguma forma até já bastante abandonada e que de alguma forma recuperou e, no fundo, é quase a sua casta de bandeira, não é? Para o seu portfólio. Sim. Antes de mais, obrigado aqui pelo convite e por tão ilustre painel que me acompanha. Então, como falávamos um bocadinho do Mourisco, não é? Eu cresci basicamente a ouvir mal do Mourisco, não é?
Foi uma casta bastante importante no Douro, naquilo que toca ao vinho do Porto, não é? Mas com as novas tendências de LBB e vintage, ou seja, de concentração, de cor, o Mourisco foi um tanto ou quanto posto de lado, não é? Eu lembro-me de miúdo em que as uvas de Mourisco tinham que ser vindimadas à parte, tinham que ser colocadas à parte, o preço a pagar por elas era mais baixo. Sempre foi uma casta que me deixou bastante perplexo, tentar perceber qual era o problema da casta, não é? E também percebi isso na beira interior, percebi que era uma casta bastante importante. Nós, quando vamos à beira interior, as vinhas velhas praticamente não têm as chamadas castas modernas, né? E falamos aqui da Touriga Franca, Touriga Nacional, Alicante Peixê. As vinhas velhas estão recheadas de Mourisco e Rufete, porque a região era muito focada há 50, 60 anos atrás em fazer vinhos mais leves para fornecer a outras casas. E então a ideia, como enólogo, surgiu tentar desvendar um bocadinho aquilo que era o Mourisco e tentar dar-lhe um fim digno, ou seja, não vamos esperar do Mourisco fazer vintas, nem vamos esperar de fazer tintos altamente concentrados e potentes, vamos antes adaptá-la à sua realidade, que é entrar nos lotes, ou então, como eu tenho feito nos últimos tempos, e tenho já 3 vinhos de Mourisco no mercado, um deles misturado com Rufete, né? Mas depois tenho 2 monocastas Mouriscos como rosé, e que a aceitação tem sido muito boa. É claro, são sempre produtos de nicho, não são produtos de quantidade, mas o mercado recebeu-os e aceitou-os muito bem. No seu caso, também acredita que é uma casta que pode ajudar, por ser mais resistente de alguma forma na vinha, já tem anos suficientes de trabalho para poder ter essa experiência? Eu sei que, por exemplo, este ano foi um ano bom desse ponto de vista, não é? Sim. O único problema com o Mourisco poderá ter, muitas vezes, é o desavinho, não é? Como é uma casta produtiva, tem uma tendência muito grande ao desavinho e à baguinha. Mas em termos de resistência, é uma casta que produz bastante, não é? E que, como tem o bago grande e como é uma videira corpulenta, tem muita folhagem, é uma casta que se aguenta muito bem àquilo que é a seca e a falta de água. Tem um comportamento muito bom nesses parâmetros. Pode ser também muito interessante como casta de futuro, não é? Sim, até pela componente aromática, é uma casta muito, muito frutada, muito saborosa. É giro, porque no outro dia falava com alguns enólogos e todos concordavam que era uma casta que em vinho cheirava a uva, ou seja, tem um aroma muito elegante, muito perfumado, muito frutado, sem ir pelos aromas tecnológicos da fruta vermelha, da fruta preta, não, tem um aroma muito agradável a fruta, a uva fresca. Muito bem. Portanto, conseguiu aqui, de facto, aqui uma vida nova ao Mourisco. Eu tenho aqui algumas perguntas no chat, não para si, mas para o Fernando Alves, que ia tentar que fossem respondidas. Dê-me só um momento, Luís. Fernando Alves, queria só pedir que ligasse novamente o micro. Há aqui 2 questões. A primeira é que parâmetros é que foram avaliados no estudo de adaptação das variedades à seca, que há pouco falava, caso seja possível a partilha desta informação. E uma segunda questão, se tem testado também porta-enxertos novos ou menos utilizados. Eu creio que esta questão está dirigida a si. Sim, muito rapidamente. A segunda questão, portanto, não estamos a trabalhar em porta-enxertos novos, mas alguns que deixaram de ser utilizados. Nomeadamente, temos desde há 20 anos um trabalho, conta também com uma colaboração com a AVID, com a Associação de Desenvolvimento e Viticultura do AES, em que num conjunto de 4 castas, aqui da Cavadinha, temos 5 porta-enxertos que estão a ser examinados em estudo, e com um trabalho que agora fechamos com um conjunto de 20 anos de dados, exatamente na vítima de 20, e que vai estar disponível no próximo ano. E os porta-enxertos utilizados foi o R99 nesse trabalho, hoje em dia praticamente não utilizado, o R110, 18617, o 1103P e ainda o Rupestres do Louco, que se tem mostrado extremamente interessante em algumas combinações com as castas. Relativamente aos parâmetros que estão avaliados nos estudos de adaptação, nos trabalhos que fazemos sistematicamente, não só nestes casos, mas noutros, é a monitorização do estado hídrico da planta, com recurso ao potencial hídrico. Também hoje estamos a começar um trabalho com recurso a imagens térmicas, mas relativamente ao trabalho que é feito na Quinta, na colação instalada na Quinta de Bonfim, nós temos
há 3 abordagens diferentes, desde parâmetros anatómicos ao nível da folha, como por exemplo as dimensões de esclerofilema e paredes da célula. Não sei se perdi o som. Acho que não, houve aqui uma interrupção de som lá dentro. Processos bioquímicos e ainda a caracterização também a nível dos vagos, quer anatómicos, quer bioquímicos, quer ainda depois também fazemos agora a avaliação da qualidade do vago dentro dessas castas. Como se tratava de coisas recentes, estamos agora a iniciar outro tipo de trabalhos diferentes que têm a ver, estão integrados num processo, integrados num estudo de modulação do comportamento das relações água, videira, atmosfera para 2 castas, perdão, dentro deste conjunto, mas para não entrar em demasiado detalhe, portanto, na parte bioquímica dos vagos são analisadas as ceras, os pigmentos fotossintéticos, as supersolúveis, os fenóis, proteínas, entre outros. Muito bem, obrigada pela partilha, Fernando Alves. Eu não sei se o António Massanita ainda está connosco, eu não consigo ver na nossa visualização. Estou. António, tinha só muito rapidamente uma última pergunta que gostava de fazer aos enólogos, provavelmente o Fernando Alves não vai responder a esta. Em 15 segundos gostava de vos perguntar a todos, para terminar, que casta menos conhecida, minoritária, mais rara, que vocês ainda não trabalharam e que gostariam de vinificar? Esta não estava prevista. Há assim alguma casta destas? Não, primeiro posso dar também os parabéns, sou super fã, sou cliente do Samarrinho, por isso sou super fã também, e também dá-me toques quase de vinho dos Açores, num vinho do Douro, que é uma coisa estranha, mas muito puro, também eu diria nesse registro Riesling. Eu diria que, não sei responder a essa pergunta, por dizer com muita honestidade, há uma casta que quero vinificar e que estamos a replantar nos Açores, que encontramos também no equipamento antigo, que é o Malvarisco. Por isso nós já temos o Saborinho, mas o Malvarisco é uma casta também muito antiga, filha do tinto de cão como um vedro, acho eu. É uma casta antiquíssima, que já não há em lado nenhum, e estamos a replantá-la, e por isso vamos ver o que é que vai dar, mas tenho um feeling que só pode dar bom. Muito bem. Jorge Moreira, está connosco ainda? Era a mesma pergunta para si, se há alguma casta destas mais minoritárias que tivessem ainda o sonho de vinificar? Sim, assim, de repente, nós felizmente vinificamos muitas, não é? Nós temos, sei lá, nem sei quantas, mas mais de 10 destas castas menos habituais que nós vinificamos, mas há uma que eu gostava de vinificar, que é a Pedra da Barca, que é um cruzamento entre o Origa Nacional e o Mourisco. Já que o Cádio gosta tanto do Mourisco, eu também gostava de experimentar este cruzamento para ver como é que funciona. Achamos que vai ser um vinho cheio de frescura, portanto é o que eu gostava mais de vinificar agora proximamente. Bem, vamos ver se consegue perceber o sonho. Luís Leocádio. Vou só pedir para ligar o seu som. Isso, muito bem. Percebeu a pergunta? Estava aqui a fazer uma última questão, em jeito de determinar que casta destas mais minoritárias gostaria de vinificar. Respondo já, é o Amaral, que é uma casta se calhar com maior expressão, e expressão aqui se calhar não se enquadra tanto, mas expressão na zona de Dão Lafões, né? Que é uma casta que quase só existe aí, é bastante interessante e tem muito este perfil de muita frescura, muita acidez, muita fruta fresca. E seria uma casta que gostaria também de experimentar. Muito bem, fica aqui o registro. Fernando Alves, não lhe apetece vinificar nada, pois não? Mas se calhar plantava mais umas quantas. Efetivamente, não. Portanto, temos a equipe de energia e também se dedica à parte de energia, que todos os anos faz microvinificações de quase toda a coleção instalada na Quinta do ATI. Ainda não foi possível realizar a totalidade das 53 castas em simultâneo. Estamos a preparar para conseguir alcançar esse objetivo, mas sistematicamente todos os anos é selecionado pela equipe de energia um conjunto de castas que estão agora, nos 2 últimos anos, têm estado a ser realizadas vinificações, umas em microvinificação, outras, como eu digo, em vinificações em barrica, portanto o volume já nos permite um volume maior, e estão agora num processo de análise, são coisas muito recentes,
mas vai ser disponibilizado um conjunto de informação que eu julgo que vai ser muito interessante Muito bem. Com toda a produção. Muito bem, muito obrigada. Fernando Alves, Jorge Moreira, António Massinito, Luís Leocádio, muito obrigada pela vossa partilha. Foi um gosto falar convosco. Eu queria só pedir ao Luís Leocádio aqui uma questão no chat que eu acho que ele pode responder, porque até passa a publicidade, é alguém que quer saber quais são os vinhos do Titão ou do Douro que ele mais aconselha. Portanto, se não se importar de poder responder a esta questão no chat, ficaríamos gratos. E eu daria por terminada aqui esta nossa conversa das castas minoritárias, voltando a agradecer uma vez mais a todos pela presença e pela partilha.